Convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Meus irmãos, nós pensamos para esse ano ter uma agenda tanto de atividades como de mensagens mais voltados para a família. Infelizmente, a pandemia tem tolhido bastante aquilo que a gente havia pensado, mas dentro do possível nós vamos, de alguma forma, resgatar e implementar e discutir sobre esse tema. Queremos falar sobre a importância, da masculinidade, da feminilidade, da família. E hoje eu queria compartilhar um pouco com os irmãos a respeito da família. Família, e assim eu aprendi e acredito e entendo que é bíblico, essa ideia é a célula mais importante de uma sociedade. A célula máter, a célula mãe. É ali onde nós somos forjados inicialmente, somos educados inicialmente, recebemos dos nossos pais as orientações que tanto farão diferença na nossa vida. Hoje eu li uma frase de um pedagogo brasileiro e que de alguma forma tem norteado a pedagogia no nosso país, talvez de uns 20 anos para cá, não sei exatamente, dizendo que o educador precisa respeitar os saberes do educando. Obviamente que essa é uma frase que carrega uma fala emotiva muito interessante, até porque se pressupõe respeito. Eu diria que o educador tem que respeitar tudo. Tem que respeitar o educando, tem que respeitar os saberes do educando, tem que respeitar a sociedade, tem que respeitar a ele mesmo. Mas eu prefiro a orientação bíblica, que nos ensina o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela for grande, ela não vai se desviar. Eu prefiro a orientação bíblica que manda que a gente inculque na cabeça dos nossos filhos aquilo que eles precisam e precisarão ao longo de toda a sua vida. Então essa coisa, por mais poética, bonita, interessante que seja, e inclusive existem alguns resultados aí que mostram que não está dando muito certo. De modo que eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que fala a respeito da família, que fala a respeito da criação dos nossos filhos, que coloca, meus amados irmãos, o filho como sendo responsabilidade da família e não do Estado. Os nossos filhos estão sob a nossa tutela, seja do ponto de vista civil, seja do ponto de vista espiritual também. E o que é que a palavra de Deus fala a respeito da família? Vários textos bíblicos. Nós poderíamos discorrer vários meses sobre vários textos bíblicos falando do tema família. Mas temos dois salmos bem conhecidos, o 127 e o 128. Eu queria hoje meditar um pouco nesse Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós pedimos nesse instante a bênção de poder ouvir a Tua palavra e por ela, todos nós, sermos instruídos, sermos edificados. Ensina-nos, ó Deus, através das Sagradas Escrituras. Fala, ó Pai, ao nosso coração tudo aquilo que se faz necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para a edificação da nossa vida. É a oração que nós a Te fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, não precisa ser nenhum cientista social, não precisa ser nenhum grande pesquisador para chegarmos hoje à conclusão de que a família, do ponto de vista bíblico, tem sido
atacada de uma forma extremamente violenta. Na realidade, na mente, no discurso, na fala de muitas pessoas, o modelo bíblico de família, ele precisa ser desconstruído. Na realidade, muito mais do que desconstruído, ele precisa ser aniquilado totalmente da face da terra. Nós, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, não pensamos dessa forma. Nós não defendemos essas teses. Alguns até que estão nas fileiras evangélicas, consciente ou inconscientemente, têm defendido teses que fragilizam a família cristã. Têm defendido ideias que, de alguma forma, desconstrói aquele modelo que o nosso Senhor, que Deus estabeleceu para nós. Obviamente que eu estou falando aqui de uma matéria de fé. E é claro que aqueles que não concordam com a cosmovisão cristã de vida, aqueles que não concordam com a visão cristã sobre a família, não devem se sentir afrontados. Você pensa do jeito que você quiser pensar. Você implementa aquilo que você quiser implementar como sendo o seu ideal de família, mas a mim, que sou cristão, que defendo a palavra de Deus como sendo a verdade, a mim que acredito num Deus Criador, eu não posso ensinar outra coisa senão o modelo bíblico a respeito da família. E quantas informações a palavra de Deus traz, meus amados irmãos, a respeito da família. Este salmo, por exemplo, ele é um salmo clássico, e só lembrando, né, que esses salmos curtos aqui, do 120 até o 134, né, são salmos conhecidos como salmos de romagem. Eram cânticos curtos, cantados pelo povo de Deus, geralmente quando se dirigiam a Jerusalém, quando iam para as festas. É mais ou menos aquela ideia, não é? Os filhos de Jacó representados ali nas tribos, ou seja, a grande família da aliança, dividida em vários núcleos familiares, em várias famílias, se reuniam de tempos em tempos para adorar, para oferecer sacrifício a Deus, para oferecer sacrifício pela expiação dos seus pecados. Então dirigiam-se a Jerusalém, seja na Páscoa, seja na festa do tabernáculo. Hoje, inclusive, o texto que nós lemos de capítulo 5 do Evangelho de João diz que o Senhor Jesus, né, estava indo a Jerusalém numa ocasião dessas de festa. E para ali convergiam as várias famílias. E eles, enquanto ali, para ali se dirigiam, geralmente cantavam, adoravam, expressavam a sua fé através da música. E nesse caso em particular, o Salmo 127, ele é a expressão do que o povo de Deus compreendia a respeito da família de Deus. De uma família que de fato é constituída, não é? É edificada sob a orientação de Deus, sob o poder de Deus. E eu já começo aqui iniciando, inclusive, uma das primeiras características dessa família que serve a Deus. Vamos ver algumas características. A primeira delas já salta aos nossos olhos no versículo 1, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Meus amados irmãos, se nós queremos que a nossa família seja bem-sucedida, se nós queremos que as coisas dentro do nosso lar sejam bem ajustados ou bem ajustadas, nós precisamos compreender que a nossa casa precisa ser edificada por Deus. Geralmente, quando a palavra de Deus usa essa expressão, edificação, ela traz consigo dois significados básicos. Tanto o significado de construir, aquela ideia de um tijolo sobre outro tijolo, e você então vai edificando a casa, vai fazendo o muro, vai fazendo as paredes, e a ideia também do fortalecimento, não apenas da construção no que diz respeito à criação,
mas de uma construção constante, do fortalecimento, do aprimoramento dessa família. E o que o texto nos ensina, o que o povo de Deus cantava, não é? A família da aliança, ou as famílias que pertenciam à família da aliança cantavam, e esta é uma verdade bíblica, esta é uma verdade que serve para mim e para você, essa verdade não caducou, essa verdade não está aposentada, ela está em pleno vigor na sua essência, nos ensina que a nossa casa precisa ser edificada pelo próprio Deus. É Ele quem constrói. Se o Senhor não edificar, o nosso trabalho, meus amados irmãos, é inútil. A ideia de um trabalho vão é a ideia de um trabalho inútil. Veja que a sabedoria bíblica está colocando aqui diante de nós uma palavra que pode, para alguns, inclusive, ser um freio de arrumação. Em que aspecto eu falo isso? Naquele aspecto que às vezes a gente olha para dentro do nosso lar, o que nós enxergamos é bagunça. O que nós enxergamos é confusão. O que nós enxergamos são coisas fora do lugar. Eu não estou falando da casa propriamente dita. A psicologia até diz que quando a casa também está assim, é sinal de que a vida precisa ser arrumada, eu não sei. Eu não vou psicologizar essa ideia, não é a minha intenção, mas uma coisa é certa. Muitas e muitas vezes nós olhamos para dentro da nossa casa e parece que entra ano e sai ano e as coisas continuam do mesmo jeito e não há um fortalecimento e não há uma construção sólida. Entra ano e sai ano, parece que as brigas continuam as mesmas, não é? As discussões dos cônjuges continuam as mesmas. Entra ano e sai ano e a desobediência, a rebeldia dos filhos parece que ao invés de retroceder se fortalece, era para ser o contrário. E as coisas estão muitas vezes bagunçadas. E aí nós, na nossa inteligência vã e inútil, imaginamos que a solução para tudo isso é a gente trabalhar mais. A solução para tudo isso é a gente se preparar mais para o campo de trabalho, a gente se preparar mais intelectualmente. Alguns imaginam que a saída para tudo isso é ganhar mais dinheiro ou talvez mudar-se de lugar daqui para um outro lugar melhor. Tem gente que fica procurando as saídas. Mas infelizmente, toda e qualquer saída que não aponte para Deus, ela vai dar num péssimo resultado. Esse é o ponto que precisa ser destacado aqui. Se o Senhor não edificar a nossa casa, se o Senhor, meu amado irmão, não edificar a sua família, o seu trabalho, como alguém que quer produzir essa edificação, será um trabalho inútil. Será um trabalho sem utilidade alguma, um trabalho vão. É como se você estivesse enxugando o gelo. É como se você estivesse num barco com uma grande avaria no fundo e estava dando água. E a água está invadindo aquele barco e você com um pequeno recipientezinho, um pequeno balde, tentando jogar aquela água fora. Só que está entrando mais água no barco do que a capacidade do balde jogar fora. E por mais que você retarde o afundamento daquele barco, vai chegar um momento que você vai cansar. Vai chegar um momento que você não vai ter mais energia com aquele pequeno balde de jogar água fora. Porque talvez você esteja fazendo isso há vários anos, não é? Talvez você esteja fazendo isso há tanto tempo que talvez você nem lembre mais por quanto tempo você luta contra essa situação. Meus amados irmãos, a minha palavra para cada um dos irmãos, aqui nós temos casais, cônjuges, filhos, famílias representadas, os irmãos que estão nos ouvindo de casa também, é que nós precisamos compreender que quem edifica a nossa casa é Deus. Se Deus não edificar o nosso lar, o nosso trabalho é vão. Se você quiser saber como isso é possível, leia lá sobre a casa edificada na rocha, ou sobre a rocha, e não na casa edificada sobre a areia, que no vendaval, na chuva, no temporal mais forte, aquela casa é destruída.
Nós, enquanto família, precisamos buscar mais a Deus. Nós, enquanto família, precisamos compreender de uma forma mais plena, de uma forma mais efetiva, qual é a vontade de Deus para a nossa vida enquanto família. E aí é um grande problema dos dias de hoje. Como eu falei no início, esse modelo bíblico está sendo atacado. Esse modelo bíblico está sendo desconstruído no discurso e na fala dos intelectuais e de tantas pessoas que formam opinião nos nossos dias. Mas nós seremos a resistência por amor à nossa família, por amor ao nosso Deus, por entender e por compreender, meus amados irmãos, que a edificação para a nossa casa não pode vir de outro lugar, senão do nosso Deus. Continua o texto: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade já traz uma ideia mais ampla, não é? Mas a ideia desse texto é a ideia que foca na família. Afinal de contas, uma cidade é formada por várias famílias. A família, de fato, é o núcleo básico de uma sociedade. E o que é que nós aprendemos aqui, ainda nessa parte B do verso 1? Que quem protege, quem guarda, quem cuida no sentido de proteção da nossa família é o próprio Deus. Deus que é refúgio, Deus que é fortaleza, aquele Deus que não dorme e não cochila, né, ou não dormita, aquele Deus que é o guarda de Israel. O guarda de Israel é o guarda da família da aliança, dessas famílias que estão aqui se dirigindo a Jerusalém, louvando, cantando as verdades de Deus na sua vida. Meus amados irmãos, se Deus não é a proteção, a nossa proteção também vai ser vã. Se nós não buscamos a proteção em Deus, se Deus não é o nosso refúgio, se Deus não é a nossa fortaleza, tudo aquilo que a gente possa construir como sendo fortaleza, em algum momento pode ser destruído. Pastor Misael, não sei se está nos ouvindo, falou que, eu não lembro agora exatamente se foi no ano passado, até pediu oração, que tinha construído uma casa lá em Juiz de Fora e teve um forte temporal. Ele disse: olha, pastor, a casa bem construída. E teve um forte temporal, caiu acho que uma barreira por trás da casa e a casa foi comprometida, a casa que tinha sido dele, e obviamente quando ele saiu de lá ele vendeu. Quantos exemplos nós temos assim, de pessoas que construíram, entre aspas, casas, até mesmo impérios, e que estão hoje na bancarrota, que estão hoje destruídos, que estão hoje sem rumo, sem norte, sem prumo. Pessoas que talvez colocaram a proteção da sua família, colocaram nos bens materiais, talvez num concurso público que vai lhe dar uma certa estabilidade, talvez na sua competência intelectual, talvez nas suas habilidades, pessoas que colocam a sua confiança nessas coisas e acreditam que essas coisas podem nos proteger de forma plena. Essas pessoas, elas com certeza em algum momento da vida vão quebrar a cara. Eu não preciso ir muito longe, não. Eu não preciso ir muito longe. Basta olhar a realidade que nós estamos hoje, lutando contra esse vírus invisível que tem colocado o mundo de joelhos. Pessoas poderosas, riquíssimas, que têm dinheiro e acesso aos melhores tratamentos que a ciência e a saúde pode disponibilizar, morreram. Porque existem realidades na nossa vida que o dinheiro não é suficiente, que a inteligência não é suficiente, que as nossas habilidades não são suficientes. Não entenda que é isso que vai proteger em última instância a sua família. Obviamente, seja prudente, seja inteligente, trabalhe na perspectiva da sua aposentadoria, tente dar estabilidade para a sua casa, estude, avance, progrida, mas não esqueça daquilo que nos ensina a parte B do verso 1 deste salmo. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. A sentinela, por mais preparada que esteja, por melhores que sejam as suas armas, ela pode cair, não é, na mão de salteadores. Ela pode ser destruída. De modo, meus amados irmãos, que aquele que é todo-poderoso é quem nos vale. E tão somente aquele que tem todo o poder. O texto continua dizendo: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meus amados irmãos, o verso 2 nos apresenta uma terceira lição. A família é sustentada por Deus. A família de Deus, a família da aliança, ela é edificada por Deus, ela é protegida por Deus, mas ela também é sustentada por Deus. Então nós não vamos trabalhar mais, obviamente não é isso que o texto ensina. Mas o que o texto está nos ensinando e dizendo que o sustento final vem da parte de Deus. Meus amados irmãos, vivemos dias tão difíceis com relação a esse tema. Eu não sei se os irmãos têm tido a mesma impressão que eu tenho ao andar pelas ruas aqui de Maceió. O número de pessoas pedindo na rua aumentou consideravelmente. É a minha sensação, é a impressão que eu tenho. Pessoas que pedem sem necessidade e a maioria que pede precisando e com necessidade. Nós, inclusive, precisamos, enquanto igreja, investir mais nisso. Vamos, não é nem retomar a campanha de cestas básicas, mas fazer uma campanha permanente na igreja para que a gente possa, todos os meses, levantar 1, 2, 3, 4 cestas básicas ou 100 cestas básicas para socorrer, nós que podemos assim fazer, para socorrer aquelas pessoas que precisam. E quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, é como se Deus estivesse agindo através da igreja, através da nossa vida. Quanta correria, quanta luta, não é? Quanta busca pelo sustento as pessoas têm travado nos dias de hoje. E tem se tornado, parece-me que cada vez mais difícil. Hoje, em algumas situações, em algumas circunstâncias, trabalhar virou crime. Pessoas que querem simplesmente trabalhar, empreender, são algemadas. Muitas vezes até apanham. Não é? Veja a dificuldade que muitas pessoas estão enfrentando. E antes de você imaginar que há aqui na minha fala qualquer conotação de discurso político, esqueça isso, eu estou falando de pessoas que precisam do pão. Eu estou falando daquele pai de família que vai chegar em casa e vai ver os filhos chorando porque não tem o que comer. O que esperar dessas pessoas, se não o ir atrás, caçar, buscar, tentar conquistar o pão que ela precisa? Todos nós faríamos isso. Eu não tenho dúvida disso. Ou será que nós iríamos simplesmente cruzar os braços e morrer, deixar os nossos morrerem sem lutar? Não, o ser humano não é dessa forma. Desde que o ser humano se entende por gente, né? Vamos usar aqui essa expressão, que ele luta pela sua sobrevivência, que ele vai atrás, que ele corre, que ele trabalha, que ele ia lá atrás caçar, não é? Que ele ia atrás do seu sustento, que ele preparava a caça, que ele dava aquele alimento para os filhos e todos ali eram nutridos e a família crescia e a família prosperava. Mas os dias são difíceis. De modo que, nesses dias tão difíceis, nós precisamos clamar mais a Deus. Porque esse texto nos ensina que Deus, Ele traz o sustento para a nossa família. Meus amados irmãos, eu não quero aqui trazer nenhuma experiência pessoal, mas apenas um singelo testemunho. Todos os momentos na minha vida ministerial, que eu passei aquele aperto maior, que eu passei aquela necessidade maior, eu preciso dizer isso para os irmãos. Deus mandou o sustento que nós precisávamos, eu e a minha família. Quando eu podia ter plano de saúde, eu tinha plano de saúde. Quando eu não podia ter plano de saúde, existiam médicos que se disponibilizavam a cuidar dos meus filhos como se seus filhos fossem. O que é isso senão a ação de Deus na vida da minha família?
Não há aqui nenhuma fala no sentido de vaidade ou engrandecimento pessoal, muito pelo contrário, mas apenas para testemunhar aos irmãos que as necessidades, elas existem. O momento das vacas magras vão existir, das espigas mirradas vão existir, mas nesse momento a mão de Deus continua nos sustentando a nossa família. Então a gente vai ter um pouco de preocupação, a gente vai correr atrás, mas a gente vai descansar nos braços de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Até porque não adianta andar ansioso por coisa nenhuma nesta vida. O Senhor Jesus é quem nos ensina isso. Você quer lutar contra a verdade bíblica? Sofra. Sofra sozinho. Infelizmente, alguns sofrem e carregam a família toda no sofrimento. Não era para ser assim. Nos nossos lares, nós deveríamos ter cada vez mais fortalecida a convicção de que quem sustenta a nossa casa e a nossa família é o nosso Deus. E se até hoje Ele tem nos sustentado, por que Ele não vai continuar nos sustentando? Será que nós temos razões para duvidar de Deus? Será que nós temos motivos para duvidar de Deus? Escuta o Senhor Jesus falando, olha os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, não trabalham, não se esforçam. E nem Salomão, no seu maior esplendor, na riqueza que ele possuía, se vestiu de uma forma tão bonita como os lírios do campo. Que hoje estão exuberantes, que amanhã murcham e tornam-se adubo da terra. E a pergunta é, você não é maior do que os lírios? Se Deus cuida dos lírios, por que não vai cuidar da nossa família? Meus amados irmãos, vamos exercitar a nossa fé? Eu convido você a exercitar a sua fé, vamos confiar mais em Deus. Vamos trabalhar, vamos nos preparar, vamos buscar mais. Há aqueles que dizem que esse momento, de crise também é um momento de oportunidade. Talvez seja um momento de você que está um pouco parado, com menos serviço, fazer um outro curso, fazer uma outra preparação que lhe dê a capacidade de ampliar as suas possibilidades no mercado de trabalho. Eu acredito que a economia vai voltar em pleno vigor, eu acredito, não sei quando isso vai acontecer, mas que de repente esse seja um momento estratégico de nos prepararmos um pouquinho mais, mas confia no Senhor. Se a coisa estiver muito difícil, busca os seus irmãos da igreja. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E a igreja também é instrumento de Deus para abençoar as pessoas. E lembremos-nos da igreja cristã lá nos seus primórdios. Tinham tudo em comum, repartiam pão, vendiam o que tinham e distribuíam à medida que os outros irmãos tinham necessidade. Será que nós também não podemos fazer isso hoje? Podemos. E vamos fazer. E eu conclamo a igreja a fazer, mas eu conclamo você também a confiar mais em Deus. Busca, trabalha, se prepara. Mas, meu irmão, tranquiliza o seu coração. Quem sustenta a sua casa é Deus. Quem sustenta a nossa família é Deus. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Aí o texto vai falar dos filhos. Me permita um pequeno parêntese. Eu disse que essa palavra bíblica continua em pleno vigor. Os irmãos lembram disso? Eu afirmei que ela não caducou e também não caducou nesse ponto. Me permita aqui uma observação e faço essa observação com muito amor no coração, mas aquela singela exortação pastoral do entendimento que muitas vezes as famílias cristãs estão perdendo a noção da importância dos filhos, ou de ter filhos. Talvez entrando numa perspectiva sobre a família que não é uma perspectiva bíblica, talvez nos faltando a fé que nós deveríamos ter enquanto cristãos. Eu pergunto, filho deixou de ser herança?
Em algum momento da história, filho deixou de ser bênção? Se você pode ter 5 bênçãos, por que você só tem uma? Mas pastor, a comida está cara. Tá. E aonde é que está o Deus que supre as nossas necessidades? Eu não estou mandando você ser irresponsável. Mas, como eu falei, falo isso com muito amor no meu coração. Vai ser muito difícil você me convencer que, podendo ter mais, você fez a opção de ter menos. Do ponto de vista bíblico, isso é algo difícil de ser defendido, mas muito difícil mesmo. Eu até diria quase impossível. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Talvez alguns dizem, não, pastor, mas aqui nesse tempo, né, verso 5 vai dizer aí que feliz o homem que enche ele a sua aljava, né, aquele lugar onde bota as flechas, porque numa sociedade antiga, rural, quanto mais mão de obra, quanto mais braço para trabalhar, melhor, beleza. Eu até entendo e compreendo essa interpretação. Mas essa interpretação, quando feita, era feita para a pessoa que tinha 20 filhos, 18 filhos. Não precisa tanto. Os irmãos concordam comigo? Não precisa tanto. Não estou defendendo aqui, não é você encher a sua aljava com 50 flechas, com 20 flechas, com 25 flechas. Não, coloca 4 flechas. Coloca 5 flechas, não é? Ou 3, sei lá. Mas essa visão, não é? Essa preocupação que muitas vezes não encontra eco na palavra de Deus, meus amados irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Há alguns estudos que comprovam, né, que, por exemplo, na França, os muçulmanos têm se tornado maioria. E uma das razões é porque eles enchem a sua aljava de filhos, sem dó, sem muito medo. E é uma questão aritmética, né, matemática. Vai chegar um momento que vai ter mais de um tipo e menos de outro tipo, não é? Vai ter mais de um e menos de outro. E ao longo da história parece que os cristãos têm se tornado, vamos dizer assim, medrosos com relação a isso, não é? Meus amados irmãos, como é bom ver uma igreja cheia de crianças. Eu vou dizer com toda sinceridade, eu já disse várias vezes aqui na igreja, eu não me incomodo com o choro de criança. Não me incomodo com o choro de criança no culto. Não me incomodo com aquilo que é próprio de criança. Obviamente que a criança precisa ser disciplinada, precisa ser orientada, obviamente. Eu já disse várias vezes aqui na igreja, eu não me incomodo na criança que está um pouco agitada, eu me incomodo quando todo mundo olha para a criança, porque aí os adultos se tornam crianças. Aí isso me incomoda, a ação dos adultos e não a ação da criança. Uma casa cheia de crianças, cheia de menino. Uma igreja cheia de crianças, um departamento infantil, não é, repleto de gente. É diferente, meus amados irmãos. É outra realidade. Eu pergunto, essa palavra funciona? Está valendo ou não está valendo? Porque o que o texto diz é que a herança do Senhor são os filhos. Esse é um termo que sempre vale a pena essa observação. Quem recebe a herança? O filho ou o pai? Na nossa forma de pensar, progressista, às vezes capitalista, mais humanista, quem recebe a herança são os filhos, não é? O pai morreu, testamento ou não, vai lá, Código Civil, partilha a herança. 50% para um, 50% para outro, se tiver 2, se tiver um só, é tudo para aquele que está lá sozinho. Só que o texto inverte aqui a ordem. O texto diz que o filho é herança. Eu diria que só sabe o valor do filho, não é? Aquele pai e aquela mãe que vai chegando na velhice, e por mais que ela tenha condição financeira,
E por mais que ela tenha estrutura material, porque muitas vezes nós depositamos a nossa confiança nisso e nessas coisas, mas o dinheiro não vai comprar o carinho, o afeto, porque nós sabemos que na hora do vamos ver, quem está junto mesmo é a família, é o filho, alguém próximo. Converse com idosos, com pessoas que não têm filhos perto, próximo. Pessoas que, infelizmente, não conseguem desfrutar dessa herança. Meus amados irmãos, como a família tem sido desconfigurada por ideias que não são bíblicas. É preciso trazer um freio de arrumação. Eu estou aqui trazendo reflexões muito superficiais. Nós não aprofundamos nesses temas. Os temas que eu trago aqui para os irmãos são temas que merecem um aprofundamento muito mais enfático da nossa parte. Mas eu fecho dizendo que a família, não é, de Deus, ela é não apenas edificada por Deus, protegida por Deus, sustentada por Deus, presenteada por Deus com os filhos. Filhos são presentes, são herança. Mas essa família também, ela é vitoriosa. É isso que o texto diz. O texto diz que quando existir um conflito, não é? Essa família não vai ser envergonhada, essa família não vai perder, essa família não vai ser derrotada, porque a família de Deus é uma família vitoriosa. Nós haveremos de alcançar vitória enquanto povo de Deus, enquanto família da aliança, e mais uma vez é sempre bom repetir aqueles antigos, velhos e maravilhosos versículos que falam do poder de Deus agindo na nossa vida e especialmente na vida da nossa família. A nossa família vai ser vitoriosa porque maior é o que está na nossa família do que o que está no mundo. A nossa família vai ser vitoriosa, meus amados irmãos, porque se Deus é por nós, quem é que pode se colocar contra o poder do nosso Deus? Quem será contra nós? Pense nisso. Reflita sobre estas verdades. Até que ponto a sua família tem sido uma família de fato edificada, sustentada, protegida, presenteada por Deus. Até que ponto nós temos na nossa vida familiar dado lugar a ideias e pensamentos que não são bíblicos, que muitas vezes destroem, que muitas vezes distorcem, que muitas vezes camuflam as verdades de Deus, trazendo um terrível prejuízo para a nossa vida enquanto família da aliança. Que Deus abençoe as nossas famílias, a minha família, a família dos irmãos que estão aqui presentes, a família daqueles que estão nos assistindo nesse momento. Dias difíceis, dias de aflição, dias de angústia, mas o Senhor é o Senhor da nossa família. Coloque os seus filhos em oração na presença de Deus. Vivam a vida harmoniosa com o seu cônjuge. Vamos viver dentro dessa célula tão importante da sociedade que é a família, buscando a glória de Deus, buscando enaltecer o nome do Senhor. Que Ele abençoe a nossa família. Amém, amém e amém.